Os pais precisam passar confiança. Se você seguidamente fica resmungando, eu não sei o que fazer com você, não só estará minando a sua autoridade, quanto assustando seu filho, dando a impressão de não conseguir manter o controle da situação. Tenha respeito por seu filhinho, assim como teria com qualquer outra pessoa. Use por favor, obrigado, desculpe-me, com licença, e sempre ofereça explicações quando exigir ou proibir algo, mesmo que ele pareça muito pequeno para entender. Seja compreensiva e solidária com os desejos e sentimentos dele, tipo, eu sei que você queria ir na pracinha hoje, mas está chovendo. Procure escutar o que ele tem a dizer, deixe que ele se expresse com palavras, mesmo se ele não sabe falar muito bem, ou mesmo com atitudes, e procure compreendê-lo. Esse esforço de ouvi-lo é importante para ele, pois não ser compreendido é algo muito frustrante, e ele terá em você um porto seguro. Se ele se irritar, deixe que ele desabafe, não o recrimine por falar o que pensa, mesmo que ele diga coisas absurdas como eu odeio você. Depois que ele se acalmar, mostre compreensão dizendo eu sei que você está bravo, mas eu não podia deixá-lo quebrar o vaso da vovó. É bem melhor que ele aprenda a expressar sentimentos por palavras do que deixar que ele guarde para si, ou mesmo expressar com atitudes de sair quebrando tudo. Afinal, aqueles sentimentos ruins terão de sair de alguma forma algum dia. Se houver necessidade de corrigir seu filho em público, diga apenas o mínimo necessário para fazê-lo parar e deixe as demais explicações para uma conversa em particular. Mantenha um equilíbrio. Alguns pais abdicam totalmente de seus direitos em favor dos filhos, tipo, não saem jamais, não mantêm mais amizades com outros adultos e muitas vezes negligenciam suas relações pessoais. Outros vivem de forma como se não tivessem filhos, ignorando as necessidades das crianças. Arrastam uma criança exausta para um jantar de adultos, por exemplo, ou esquecem de dar seu banho porque estão vendo um programa importante, ou então perdem uma consulta no pediatra porque eles tinham uma reunião. Então, o equilíbrio é importante. Mostre a seu filho que ninguém é perfeito, não exigindo perfeição dele. Não estabeleça padrões inatingíveis. Igualmente, deixe que ele veja que você não é perfeita. Quando der uma ordem, diga de forma simples e específica. Ao invés de dizer, tire os brinquedos do caminho, que é uma coisa muito vaga, diga, guarde os brinquedos na caixa dos brinquedos. Talvez você precisará ajudá-lo no início. Evite listas longas do tipo, guarde os brinquedos, depois pendure seu casaco, lave as mãos e venha jantar. Quando você chegar no final da ladainha, ele já terá se esquecido do começo. Dê uma tarefa de cada vez. Se a criança deixar de fazer alguma tarefa, certifique-se de que ela sabia como executá-la. E cuide para dar tarefas possíveis de serem cumpridas. Por exemplo, você quer que a criança pendure o casaco ao chegar em casa, então tenha um local de altura apropriada para ele alcançar. Ou, digamos que você espera que a sua criança coloque a roupa suja no cesto próprio. Então verifique se ela o alcança ou se aquele cesto não tem alguma tampa pesada que possa cair sobre os seus dedinhos. Crianças pequenas precisam de muita atenção, portanto, trate de suprir essa necessidade. Mesmo que você esteja muito ocupada, tire alguns minutos para abraçar o seu filho ou elogiar os rabiscos que ele está fazendo no papel. Assim, ele não precisará fazer coisas ruins para chamar a sua atenção. Deixe o seu filho sofrer as consequências naturais de suas ações. Uma das lições mais importantes da vida é a de que todas as ações têm consequências. Dê o pedaço de bolo ao cachorro, acabou-se o bolo. Arranque as páginas do livro preferido e não poderá mais ser lido para ele. Jogar seu ursinho de pelúcia na poça de lama, você não poderá brincar com ele até que seja lavado e fique seco. Não tente proteger seu filho das consequências naturais dos atos dele e não considere a possibilidade de reparação, tipo um novo pedaço de bolo ou um novo exemplar do livro, a não ser que a situação tenha sido acidental. Agora, sobre o castigo. As ideias principais do castigo são, primeiro, permitir à criança um período para ponderar sobre o seu ato. Mas no caso de uma criança pequena, isso é impossível, ela ainda não tem essa capacidade. E segundo, restringir-lhe a liberdade, para que ela entenda que ao agir mal terá uma consequência também ruim.
No caso de crianças pequenas, considere deixá-la sentada em algum local apenas por breves segundos, para acalmar-lhe os ânimos caso esteja exaltada. Tipo, 1 minuto para cada ano da criança. Se ela tem 1 ano, 1 minuto. 2 anos, 2 minutos, e assim por diante. Pois o tempo nessa idade passa muito devagar. E sempre que ela quiser agir mal, você a lembrará de que terá de sentar-se na cadeira da meditação ou no tapete do pensamento, ou como você quiser chamar esse local. Mas sempre ofereça uma explicação simples, explicando por que ela está ali, pois longas ladainhas fazem a criança desligar. Se ela se levantar para sair, leve-a de volta e a sente novamente, mas sem brutalidade, apenas com firmeza. Tantas vezes quantas forem necessárias. Se for preciso, segure-a sentada até que ela cumpra o período. Após ter sido liberada, caso ela repita o delito, então repita o castigo. 1 hora ela vai ceder, não se preocupe. Só você não pode ceder. Do contrário, dê a Deus a sua autoridade. Lembro que a minha filha sempre chorava e dizia: eu prometo, não vou mais fazer, na esperança de que eu a liberasse. Mas eu a fazia cumprir a sentença, com o coração partido, é claro. Quando o castigo acabava, então eu ia e lhe liberava do mesmo. Se deixar outra pessoa liberar, vai parecer que você é a carrasca e a outra pessoa é a salvadora dos pobres e oprimidos. Bem, vejamos algumas diretrizes importantes sobre o castigo. Restrinja essa medida apenas aos delitos mais graves ou às ações totalmente inaceitáveis. Não fique usando isso para cada coisa ruim que seu filho faça. O local do castigo deve ser seguro, longe de distrações, visível para o adulto responsável, mas não em isolamento, como algum armário escuro ou coisa do gênero. Se a criança ainda é muito pequena, o cercadinho pode cumprir essa função, porque nessa idade um cercadinho já é considerado pela criança um lugar de confinamento. Não use o berço ou o quarto da criança como locais para castigo, evitando que ela os associe com algo ruim. Se a criança já sabe escalar o cercadinho, então use uma cadeira especial ou um tapetinho exclusivo para isso, longe da TV, janela, livros ou qualquer outra distração. É para ser um lugar chato mesmo. Durante o período do castigo, ela não deve poder se comunicar com ninguém. Precisa ser um momento entediante para que surta efeito. Eu usava muito esse recurso. Quando surpreender seu filho fazendo algo ou prestes a fazê-lo, avise antes. Se você não parar quando eu contar até 3, é lógico, você deve manter a palavra. Era a rara vez que eu precisava chegar no 3. Em situações perigosas, como chegar perto do fogo, subir em alguma coisa alta ou bater em alguém, então age imediatamente impedindo a ação. Imagine, seu filho está lá espancando o cachorro, daí você vai ficar dizendo: fulaninho, eu vou contar até 3 se você não parar, né? Então você vai agir na hora. A memória de uma criancinha é curta, então não aplique um castigo à noite para algo que ela tenha feito pela manhã. E quando for liberar a criança do castigo, dê uma breve recapitulação do ocorrido, do tipo: vamos ver, por que mesmo você ficou de castigo? Ou por que eu tomei a sua bola? E responda você mesma, caso ela não saiba falar ou sinta-se constrangida a responder. Eu ainda fazia minha filha prometer tentar se comportar melhor da próxima vez. E sempre deu certo. E sobre bater na criança? Bem, eu sou totalmente contra, apesar de que fiz uso da palmada em uma ou outra ocasião, o que me deixou muito frustrada. No calor do momento e vendo todos os outros recursos esgotados naquela hora, por estar estressada ou muito cansada, acabei apelando para o chinelo ou mão, mas depois, ponderando sobre o ocorrido, vi que podia ter agido de outra forma. Inclusive, me desculpei com minha filha por tê-la batido, explicando que aquilo não era bom, que eu não queria ter feito, e que eu a amava e estava tentando lhe educar melhor. E tratei de me esforçar para não fazer mais aquilo. Bater numa criança pequena, além de ser uma covardia, afinal você é imensamente maior e mais forte que ela, é sinal da falta de argumentos, da falta de conhecimento, cansaço ou até mesmo estresse. Pais estudados, equilibrados emocionalmente, inteligentes e engajados realmente em oferecer uma boa educação aos filhos, não precisam usar a violência. Você pode educar perfeitamente de modo exemplar e efetivo sem apelar para isso.
A palmada é o recurso dos pouco estudados, dos pouco capazes, de certa forma bem intencionados, mas ignorantes. Se for espancamento, então, desequilibrados. Crianças que apanham pelo mau comportamento reagem rápido. Lógico, elas são inteligentes, né? E, de certo ponto de vista, para os pais, isso é muito prático, pois, sem grande esforço, em poucos segundos eles conseguem controlar o filho. Problema resolvido. Mas a que custo? Ensinar sem agressão dá muito mais trabalho, requer inteligência, esforço, e o ser humano é comodista e preguiçoso por natureza. A surra, além de humilhar, trava o progresso de uma criança, que passa agora a ter medo de errar. Causa tanto dor física quanto emocional, que vão refletir mais tarde em alguma área da vida daquela pessoinha. Talvez algum chefe que pinte e borde sobre ela, ou um cônjuge abusivo, ou uma profissão que não lhes traz alegria nem satisfação. Em algum lugar vai estourar, pode ter certeza. Quando a criança tiver cumprido o castigo, a vida deve voltar ao normal. De sua parte, não deverá haver ressentimentos pendentes, nem sermões compridos, tampouco exagero nas demonstrações de carinho e nos privilégios, que podem dar a entender de que você lamenta ter-lhe disciplinado. O castigo também pode ser tirar temporariamente da criança algo do qual ela goste muito, tipo o celular, o computador, um videogame, mas não retire coisas que podem fazer bem ao futuro da criança ou do adolescente. Inclusive, podem ser seus aliados na educação dela, como, por exemplo, uma atividade esportiva ou mesmo a igreja. Quer lugar melhor do que esses para ensinar seu filho? Ou tem pais ainda que proíbem a pracinha, que é onde a criança pode extravasar a energia e depois até ficar mais calma. Ou seja, você tem que usar a cabeça. E quando declarar o castigo, não mude a sentença. Portanto, pense bem antes de falar. Seguindo esses princípios, tive filhas exemplares, que nunca deram problema no colégio ou outro lugar e sempre se relacionaram bem com os amiguinhos. São meninas amáveis, inteligentes, talentosas e sempre arrancam elogios por onde passam. E é desnecessário dizer que são um orgulho da mamãe aqui, né? Bem, como eu disse antes, falar é mais fácil do que fazer, mas espero ter ajudado vocês com essas dicas. Para que eu possa continuar com esse trabalho, é muito importante que você dê o seu like e escreva algo nos comentários. Inscreva-se no canal e clique no sininho para receber notificações de novos vídeos. Aproveite para compartilhar com seus amigos e, se tiver dúvidas, críticas ou sugestões, escreva nos comentários também. Vou ficando por aqui, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.